para oferecer parecer ao projeto e as emendas de plenário de números 1 a 9 pela Comissão Especial, conceda a palavra ao deputado Índio da Costa. Você nos acompanha na rádio e na TV Câmara. Mais um projeto agora que os deputados vão apreciar, Carol Siqueira. Esse projeto, ele é o chamado Ato Olímpico. Ele fala de regras para venda de ingressos, principalmente sobre o uso de marcas das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, Olimpíadas e Paralimpíadas. Mais cedo, o plenário aprovou o projeto que inclui na legislação brasileira o crime de terrorismo. Com penas de até 30 anos, esse projeto vai direto para a sanção presidencial e faz uma ressalva aí para manifestações reivindicatórias de políticos, movimentos sociais, sindicais, religiosos, dizendo que eles não serão enquadrados no crime de terrorismo, mas sim aos outros crimes do Código Penal. Carlos. Muito obrigado, Carol Siqueira. Deputada Érica Cocai agora fazendo um breve comunicado. Democracia, e só honraremos de fato uma Constituição que fala em dignidade humana quando nós eliminarmos a subrepresentação das mulheres no parlamento. Lembrando a luta das sufragistas e ao mesmo tempo homenageando-as, porque com muita dor e com muita determinação conquistar o direito ao voto, nós também exigimos hoje que tenhamos o direito de estarmos representadas no poder legislativo. Deputado Índio da Costa. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados federais, só foi feito um substitutivo, e nesse substitutivo eu aproveitei as emendas sugeridas pelos parlamentares. A intenção foi, de cada substitutivo, aprimorar o projeto de lei, portanto, essas emendas foram consideradas. Houve uma solicitação do governo federal que se colocasse aqui um dos pontos da medida provisória que trata das Olimpíadas, que é em relação à isenção de taxa para a vinda dos armamentos, equipamentos, que só o Exército poderia liberar, e também tem uma taxa. Essa emenda foi colocada aqui para acabar com a taxa. Porém, o governo federal também queria que fosse incluída aqui uma outra emenda da medida provisória que isentaria de ICMS a geração de energia para as Olimpíadas, que é uma espécie de garantia. Já tem a geração comum, depois teria o gerador 1, já existe, para ter um segundo gerador, portanto uma terceira possibilidade de garantia, haveria uma isenção de ICMS para essa geração de energia, no que eu discordei da proposta do governo federal, portanto não incluí aqui no projeto. Acho que se fosse gerar isenção de ICMS no meio dessa crise no estado do Rio de Janeiro, era melhor reduzir o ICMS para os hospitais, para as escolas, para os postos de saúde, que infelizmente estão em crise lá na nossa cidade, no nosso estado. Muito bem, projeto de lei 3.221 de 2015 dispõe sobre as medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que serão realizados no Brasil, e altera a Lei 12.035, de 1º de outubro de 2009, que institui o ato olímpico no âmbito da administração pública federal. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Índio da Costa. É o relatório. Por meio da mensagem número 540, de 15 de dezembro de 2015, a senhora Presidente da República submete a deliberação do Congresso Nacional, em regime de urgência, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º da Carta da República, o projeto de lei 3.221 de 2015. Dispõe sobre as medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que serão realizados na República Federativa do Brasil. O projeto de lei 1968 de 2015 tem o objetivo de trazer eficácia plena na esfera federal as garantias prestadas pelo governo federal do Brasil. O capítulo 1º, disposições preliminares, trata das definições acerca de entidades, pessoas, locais, objetos e eventos abrangidos pelo presente projeto. O capítulo 2, da proteção e exploração de direitos comerciais, é dividido em 5 seções, conforme a seguir explicitado. Seção 1. É concedida proteção especial temporária às marcas registradas de titularidade das entidades organizadoras relativas aos símbolos oficiais dos Jogos, nos termos
do artigo 125 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Além disso, é estabelecido regime especial para os procedimentos relativos aos pedidos de registro de marca apresentados pelas entidades organizadoras até 31 de dezembro de 2016. A seção 2 trata das áreas de interesse, prevendo que a União deverá colaborar com os entes federativos competentes para assegurar às entidades organizadoras e às pessoas por elas indicadas a autorização para, com exclusividade, divulgarem suas marcas e realizarem outras atividades promocionais nos locais oficiais e nas áreas delimitadas pelas autoridades competentes. Na seção 3, trata do acesso aos locais oficiais, da captação de imagens ou sons e da radiodifusão. Estabelece-se a necessidade de credenciamento de agentes públicos e demais profissionais envolvidos para acesso aos locais oficiais ou por ocasião dos eventos oficiais. Além disso, o COI e o IPC são reconhecidos como titulares exclusivos e beneficiários de todos os direitos relacionados às imagens e às outras formas de expressão dos eventos oficiais, incluindo os direitos de usar, explorar, negociar, autorizar e proibir o uso das imagens e sons e os direitos de capturá-los, gravá-los, reproduzi-los, transmiti-los, exibi-los ou disponibilizá-los. O projeto reconhece a necessidade de disponibilizar aos demais veículos de comunicação não detentores de direitos meios razoáveis para a cobertura jornalística dos jogos, mas busca impedir a obtenção da vantagem comercial indevida por aqueles que não pagaram pelos direitos de transmissão. Na seção 4, são estabelecidas as sanções civis, listando-se as ações mais comuns no âmbito de grandes eventos esportivos e assegurando-se às entidades organizadoras o direito de pleitear a indenização pelos danos sofridos. Na seção 5, estão previstas as sanções de natureza penal, a utilização indevida de símbolos oficiais, marketing de emboscada por associação e marketing de emboscada por intrusão, todos com vigência até 31 de dezembro de 2016. O capítulo 3 trata da venda de ingressos, dispondo, entre outros aspectos, sobre a fixação dos preços pelas entidades organizadoras, descontos para estudantes e idosos, disponibilização de assentos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e direito de arrependimento do consumidor. No capítulo 4 são estabelecidas as condições de acesso e permanência nos locais oficiais, a fim de garantir a segurança do público e dos atletas e impedir manifestações de caráter racista, xenófobo ou que estimulem outras formas de discriminação. O capítulo 5º trata da responsabilidade civil da União, inspirando-se na regra geral estabelecida no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Assim, a União responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem às entidades organizadoras. Por fim, o capítulo 6º veicula disposições gerais. Prevê-se, entre outras medidas, a possibilidade da Advocacia Geral da União resolver, mediante conciliação, controvérsias entre a União e as entidades organizadoras. A prestação de serviço voluntário não remunerado para auxiliar no planejamento, nos preparativos e na realização dos eventos oficiais. A aplicação subsidiária da lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e de diversos dispositivos do Estatuto do Torcedor. Alterações nas leis 12.035, de 2009, e na lei 12.780, de 2013. E a possibilidade de aeroportos operarem em tempo integral. Sua tramitação está sujeita à apreciação do plenário, havendo solicitação do Poder Executivo para que seja atribuído o regime de urgência. Não possui projetos apensados. O projeto foi distribuído às comissões de Trabalho, Administração, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Esporte e Constituição e Justiça e de Cidadania, não tendo sido apreciado em nenhuma das comissões de mérito. Em razão da apresentação de mensagem do Poder Executivo, passou a tramitar
sujeito à apreciação do plenário e em regime de urgência constitucional. É o relatório. Voto do relator. O projeto de lei 3.221 de 15 dispõe sobre medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 16, que serão realizados na República Federativa do Brasil, visando a efetivação de compromissos assumidos pelo governo federal junto ao Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional. Dentre essas medidas, destacam-se os artigos 13 e 14, inseridos na seção 3, que tratam basicamente da titularidade, bem como da captação, transmissão e retransmissão de imagens e sons do evento. Os artigos tratam ainda da disponibilização de tais imagens e sons aos veículos de comunicação não titulares dos direitos de transmissão para fins jornalísticos e noticiosos, fixando requisitos técnicos necessários, os quais necessitam sofrer alguns ajustes. Apresentamos as seguintes alterações realizadas através do substitutivo, que na realidade foram sugestões dos deputados federais. O texto atual do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 13, no qual consta a menção antes de cada evento, permite interpretar que os veículos interessados poderão solicitar livremente o material audiovisual em meio ao período de competição. Isso certamente geraria confusão e prejudicaria a organização adequada e tempestiva das entregas pela Rio 2016, como ocorre internacionalmente em eventos de grande porte, nos quais há muitos profissionais e veículos de imprensa envolvidos. Os interessados devem solicitar e se cadastrar com a devida antecedência, até alguns dias antes do início da competição, passando assim a receber o material audiovisual desde a abertura até o encerramento dos Jogos. A teor da presente modificação, os interessados terão, portanto, até 3 dias antes do início dos Jogos para manifestar a sua decisão de receber ou não o material dos Jogos, promovendo seu credenciamento. Com isso, será possível organizar melhor os cadastros, distribuir as senhas e dimensionar de forma adequada todos os procedimentos e fluxos de entrega, sem atropelos ou com pedidos de última hora durante o calor da competição. Desse modo, a lista de veículos interessados será previamente conhecida e definida para todo o período dos Jogos. B. A redação atual do parágrafo 3º, do parágrafo 4º do artigo 13º deve dispor não apenas que a retransmissão do material ocorrerá de maneira restrita ao território brasileiro, justamente para que não sejam violados os direitos de veículos de comunicação sediados no exterior e que adquiram os direitos de transmissão dos Jogos, mas também que o material recebido, dado seu caráter informativo, seja utilizado pelos veículos dentro de até 72 horas após o recebimento das imagens, pois decorrido esse prazo, o material deixa de ser um flagrante e trata-se de organizações e empresas que não pagaram para obter essas imagens. C. A redação original do inciso 2º do artigo 14º, ao usar como referência cada seção de modalidade desportiva, fará com que os veículos tenham acesso a um volume elevado e desproporcional de material audiovisual dos Jogos, o que é absolutamente injustificável. Ainda mais porque já existe no mesmo projeto outro dispositivo que limita a quantidade possível de utilização em cada dia. Ora, então, qual seria a razão de se entregar um volume descomunal de material audiovisual se o veículo interessado não poderá, pelo próprio texto projetado, utilizar sequer 1/3 do que recebeu? Se não podem usar no presente, usarão no futuro? Poderão usar? Há um evidente contrassenso. Consoante a redação preconizada pela presente emenda, seria fornecido no total de 18 minutos para cada dia de competição, distribuídos em 3 boletins diários, manhã, tarde e noite, com 6 minutos de duração cada um, conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo 14º. Com isso, os veículos terão uma visão completa, recebendo o que de melhor ocorreu em cada período do dia. Teremos 19 dias de competição. Portanto, essa modificação na lei
os veículos de imprensa receberão ao longo dos Jogos Olímpicos praticamente o total de 6 horas de competição, sem contar com materiais relativos às cerimônias de abertura, encerramento e entrega das medalhas, que não entram nessa conta, conforme o que estabelecem outras disposições do projeto de lei. A referência ao projeto de 3% existente no parágrafo 1º do artigo 14º geraria muita dúvida e controvérsia, não apenas entre os veículos interessados, mas também para os editores responsáveis pela produção dos materiais, pois o tempo de duração das provas é muito variável. A referência que existe do texto original é muito excessiva, por implicar que os veículos recebam e mantenham enorme acervo audiovisual dos veículos que sequer poderão utilizar todo esse material, atento aos limites temporais igualmente previstos no projeto. De acordo com o substitutivo ora proposto, nos eventos com duração de até 15 segundos, portanto seriam os eventos de duração curta, como é o caso de algumas provas de natação e do atletismo, o mais adequado será permitir a exibição da prova na íntegra pelo noticiário. Nas demais provas e disputas, a regra adequada será exibir 90 segundos ou 1/3 da prova, o que for menor. A redação original do parágrafo 2º do artigo 14º não estabelece um horário limite para a entrega do material aos veículos interessados. Essa fixação é importante a fim de que seja dado um prazo razoável e segundo as equipes para editar os melhores momentos e organizar as entregas, protegendo subsequentemente todos os veículos interessados que, do mesmo modo, poderão programar-se. A presente proposta de substitutivo propõe um procedimento razoável, fixando-se como limite o prazo de 2 horas após o término de cada sessão, nos períodos da manhã, tarde e noite, para que sejam realizadas as entregas. É o tempo adequado para que os responsáveis pela edição possam revisar todos os eventos paralelos e que estejam ocorrendo em cada período e, assim, produzir os melhores momentos para a distribuição. Há décadas, o COI adota como regra internacional para os Jogos Olímpicos, rigorosamente monitorada e seguida à risca pelos diversos países, o uso com fins jornalísticos de, no máximo, 6 minutos por dia de imagem de competição, distribuído em 3 programas jornalísticos diferentes. Na programação dos canais e com diferença de horário entre eles, inclusive, essa regra, que já foi publicada e amplamente divulgada nos sites oficiais, aplicável a todos os veículos internacionais de imprensa para os Jogos de 2016. No caso brasileiro, como haverá regra específica baseada no projeto de lei em referência, a imprensa nacional contará com benefício importante e muito mais liberdade para promover com sucesso suas respectivas coberturas dos Jogos. O projeto de lei, em seu parágrafo 3º, artigo 14º, alterará o parâmetro internacional adotado pelo COI, pois não haverá qualquer restrição quanto ao número de programas a serem exibidos e adotará uma regra muito favorável aos veículos brasileiros, pois será franqueado um uso mais do que o dobro do limite que a imprensa internacional terá acesso pelas regras do COI sobre o acesso jornalístico, totalizando 15 minutos de imagens ao todo por dia para os veículos brasileiros. A alteração ora proposta faz-se necessária para deixar claro que os veículos poderão escolher e utilizar os 15 minutos tendo por base justamente o material recebido do parágrafo 1º do artigo 13º. É evidente que todas as cerimônias de premiação e entrega de medalhas essa é a letra G. É evidente que todas as cerimônias de premiação e entrega de medalhas integram os jogos e deles são indissociáveis. Consistem, sem dúvida alguma, em um de seus pontos mais altos e mais estimados pelo público, atletas e patrocinadores. Calcula-se que cada cerimônia de premiação, com seus respectivos protocolos de entrada, hasteamento de bandeiras, execução de hinos e entrega das medalhas, tem a duração de no mínimo 15 a 20 minutos cada. Seria exagerado e injustificável que os veículos em geral recebam e possam fazer o uso da íntegra dessas cerimônias de maneira irrestrita, como pretende o parágrafo 4º do artigo 14º, sem qualquer controle e sem que as exibições
integre o cálculo do limite diário definido pelo parágrafo 3º. Frise-se que a redação original do parágrafo 4º não encontra qualquer respaldo na prática internacional, tampouco da cobertura jornalística das edições anteriores dos Jogos Olímpicos. A presente modificação busca uma alternativa razoável, sem prejudicar os veículos de imprensa, fixando-se uma entrega permanente de pelo menos 90 segundos de cada cerimônia envolvendo os brasileiros, com o uso sendo computado para os fins de limite diário a que os veículos terão direito ao longo dos Jogos. Adicionalmente, pelos termos do mesmo substitutivo, os 90 segundos não entram no volume total a ser entregue diariamente e não serão computados, portanto, nos 18 minutos entregues a cada dia, conforme as regras constantes do artigo 14º do presente projeto. No parágrafo 5º do artigo 24, apresentamos alteração do texto determinando a venda de ingressos com desconto de 50% para pessoas residentes no Brasil com idade igual ou superior a 70 anos de idade, bem como para a pessoa com deficiência e seu acompanhante. No parágrafo 7º do artigo 24, apresentamos alteração de 1 para 2% os assentos em locais de boa visibilidade e com instalações adequadas e específicas para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, que deverão ser disponibilizados pela organização do evento, promovendo, assim, justiça social. Por todo o exposto e confiante de que estou propondo o aperfeiçoamento do projeto original, a partir das emendas sugeridas pelos parlamentares, voto pela aprovação do presente projeto original, projeto 3.221, na forma do substitutivo, ora apresentado em anexo. Por todo o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 3221 de 2015 e das 9 emendas a ele apresentadas na forma do substitutivo em anexo.